Olá, eu sou o professor Paulo Netz e hoje é a nossa primeira aula a respeito do segundo princípio da termodinâmica. Vamos começar com uma introdução conceitual, depois trabalhar os enunciados do segundo princípio e um conceito extremamente importante que é o conceito das máquinas térmicas. Depois vamos discutir em detalhe o teorema de Carnot e o ciclo de Carnot, que vai substanciar a aplicação matemática desse teorema. Vamos começar analisando conceitualmente alguns conceitos como calor, trabalho, energia interna, oriundos já do primeiro princípio da termodinâmica. Como vocês sabem, de acordo com o primeiro princípio da termodinâmica, quando nós transformamos o sistema de um estado inicial 1 para um estado final 2, por diferentes caminhos, 1, 2 e 3, via de regra, calor e trabalho são diferentes nos diferentes processos, nos diferentes caminhos, mas a soma calor mais trabalho é sempre igual a ΔU, que é uma função de estado. Então, nós podemos nos perguntar se calor e trabalho são equivalentes. Eles são manifestações distintas, é verdade, mas será que eles são equivalentes? São trocas de energia equivalentes entre sistema e meio externo? De acordo com o primeiro princípio da termodinâmica, não há nenhuma hierarquia entre calor e trabalho. Tudo se passa como se apenas se devesse fazer a contabilização do calor e do trabalho. Vamos imaginar o seguinte experimento, que é uma ilustração do famoso experimento de Joule de conversão de trabalho em calor. A causa é o peso que está descendo. À medida que esse peso desce, ele vai desenrolando essa corda, que vai fazendo girar essa pá, e ao girar essa pá, vai aquecer o sistema aqui dentro, e esse efeito se nota através da alteração da temperatura. Então, o que está acontecendo aqui? Calor está sendo convertido, o trabalho está sendo convertido em calor. Vamos imaginar agora o oposto. Vamos inverter causa e efeito. Vamos imaginar que a água esteja quente e ao colidir com as pás, faça esse dispositivo aqui girar, e ao girar enrolar a corda, e ao enrolar a corda fazer com que o pezinho suba. Ou seja, a causa seria o calor e o efeito seria o trabalho. Obviamente que isso não acontece, todo mundo sabe que isso não acontece. Eu aconselho que vocês deem uma boa pensada como que é microscopicamente isso. Por que será que isso não ocorre se a gente pensar do ponto de vista microscópico? O que está acontecendo do ponto de vista das colisões entre as moléculas e das colisões das moléculas com esses dispositivos, com essas pazinhas, por exemplo, certo? De um modo geral, o que nós podemos então constatar é que existe uma assimetria na conversão entre calor e trabalho. Eu posso converter trabalho em calor sem nenhuma restrição, mas eu tenho restrições bastante severas na conversão entre calor e trabalho. Então, na natureza a gente observa a existência de fenômenos que vão numa direção, mas não na outra direção. Assim como esse que nós mostramos, ou seja, que eu consigo converter na direção do trabalho convertido em calor, mas não do calor convertido em trabalho, vários outros fenômenos também ocorrem numa determinada direção. Esses fenômenos são também chamados espontâneos, também ditos irreversíveis. E eu também aconselho que vocês reflitam e pensem a respeito de vários fenômenos irreversíveis. Bom, vários desses fenômenos vão ser abordados ao longo do semestre. Por enquanto eu vou frisar essa assimetria entre calor e trabalho. Ou seja, calor e trabalho não possuem a mesma natureza, embora ambos sejam formas, ou seja, manifestações de troca de energia. Essa assimetria entre calor e trabalho, ela é uma restrição adicional dos estados acessíveis ao sistema a partir de um dado estado inicial. Ou seja, além do primeiro princípio, restringe ainda mais quais são os estados acessíveis ao sistema.
então constitui, além do primeiro princípio, um princípio fundamental para a aplicação da termodinâmica. Bom, a gente pode dizer que o calor é como se fosse uma forma de energia degradada, e essa espontaneidade desses processos que a gente falou está ligada a essa degradação, essa tendência que tanto a matéria quanto a energia possuem de se dispersarem caoticamente. Isso às vezes é traduzido pelo conceito de desordem. Só que esse conceito de desordem muitas vezes é enganoso e leva a alguns mal entendidos. Portanto, eu vou tentar evitar esse conceito de desordem e nós vamos verificar por que isso é importante, mas de um modo geral a gente pode dizer que essa degradação, essa dispersão, esse caos, eles cumprem um determinado papel no segundo princípio da termodinâmica. Essa assimetria entre as formas de troca de energia, ela está na base da força motriz dos eventos que vão ocorrer naturalmente. Vamos então começar com alguns enunciados do segundo princípio para a gente tentar entender como que nós podemos abordar de um ponto de vista mais quantitativo posteriormente. De acordo com Kelvin e Planck, já em 1854, é impossível a realização, a construção de um chamado perpétuum mobile, ou moto perpétuo de segunda espécie. Reparem que a gente já falou em motos perpétuos no primeiro princípio, aqueles eram os motos perpétuos de primeira espécie. O que é um moto perpétuo de segunda espécie? É uma máquina que, operando em ciclos, tem como único efeito a produção de trabalho às custas do calor de uma única fonte térmica. Então, será que é possível converter calor em trabalho, então? Será que é possível ou será que é impossível converter calor em trabalho? Bom, na verdade, a conversão de calor em trabalho é uma coisa que ocorre todo dia. Por exemplo, o automóvel, motor de combustão interna, converte calor em trabalho. Só que existem restrições nessa conversão. Uma das restrições que esse enunciado diz é que não é possível a produção de trabalho às custas de calor de uma única fonte térmica. Ou seja, é preciso mais do que uma fonte térmica, uma fonte quente, uma fonte fria, por exemplo, para a realização de trabalho. Ou seja, é necessário retirar calor de uma fonte, é necessário despejar calor em outra. Não é possível, então, converter calor e trabalho num ciclo isotérmico, num ciclo com uma única temperatura. Então a gente pode dizer de um modo geral que qualquer máquina, numa concepção ainda mais ampla, qualquer sistema é imperfeito, qualquer máquina é imperfeita, qualquer sistema é imperfeito. Corpo humano, células inclusive, operam em condições isotérmicas, então eles estão fadados a não conseguir transformar integralmente essa energia sob forma de calor em energia sob forma de trabalho. Isso tem implicações extremamente importantes, por exemplo, no metabolismo, no balanço energético. Agora vamos para um outro enunciado. É impossível realizar uma máquina que, operando em ciclos, tenha como único efeito a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Mas a gente fica pensando, não é isso que a geladeira faz? A geladeira transfere calor do seu interior para o seu exterior, ou seja, de um lugar onde está mais frio para um lugar onde está mais quente. Aqui, a chave para a gente entender é isso: tenha como único efeito, ou seja, a geladeira não pode funcionar única e exclusivamente retirando esse calor do frio e despejando no quente sem que se coloque um aporte de energia na forma de trabalho. Dito de outra maneira, a geladeira desligada não vai funcionar, certo? Então é necessário um aporte de energia na forma de trabalho sobre o sistema. Para que nós então possamos entender de modo quantitativo esses dois enunciados, a gente vai utilizar o conceito de máquinas térmicas. Uma máquina térmica é bastante simples. Tem uma fonte quente, realiza trabalho, o sistema basicamente é representado dessa maneira, ele recebe então um calor da fonte quente, realiza trabalho,
e despeja calor na fonte fria. Então, nós temos um calor Q1 retirado da fonte quente, um trabalho W realizado, um calor Q2 despejado na fonte fria. Q1 aqui é positivo, porque é endotérmico para o sistema, trabalho é negativo, porque ele é realizado pelo sistema, e o Q2 é exotérmico, porque é despejado do sistema no meio externo. Sendo um processo cíclico, ΔU igual a zero. Se o ΔU igual a zero, o somatório total de calor e trabalho, Q1 mais Q2 mais W igual a zero. Ou, dito de outra maneira, menos W igual a Q1 mais Q2. Vamos agora definir o que é o rendimento. O que é o rendimento? Rendimento é aquilo que a gente ganha dividido pelo aquilo que a gente investe. Então, o que a gente ganha? Ganha o trabalho. O que a gente investe? A gente investe o calor, Q1. Então, W sobre Q1. Menos W aqui porque, como a gente disse aqui, esse W vai ser negativo, então só para a gente ter um sinal positivo aqui, menos W sobre Q1. Como a gente viu anteriormente, menos W é Q1 mais Q2, ou seja, o rendimento é Q1 mais Q2 sobre Q1. Vamos relembrar o enunciado de Kelvin e Planck. De acordo com o enunciado de Kelvin e Planck, é impossível realizar um perpétuo móvel, moto perpétuo de segunda espécie, que tenha como único efeito a produção de trabalho às custas de calor de uma única fonte térmica. Única fonte térmica significa que eu só teria isso aqui, ó. A fonte despejando calor no sistema e o sistema realizando o trabalho. Dito de outra maneira, é como se Q2 fosse igual a zero. Se Q2 é igual a zero, isso significa que o rendimento seria Q1 sobre Q1 seria igual a 1. Rendimento de 100%. Então a gente pode reelaborar esse enunciado de Kelvin Planck como se ele dissesse que é impossível uma máquina térmica com rendimento de 100%. Agora vamos imaginar outra família de máquinas, que são as máquinas frigoríficas. A máquina frigorífica é como uma máquina térmica invertida, ou seja, ela vai retirar esse calor da fonte fria a partir de um aporte de energia na forma de trabalho, despejar calor na fonte quente. O contraponto do rendimento, no caso da máquina frigorífica, é a eficiência. E a eficiência, o que é? É o Q2, aquilo que é retirado da fonte fria, dividido por W, que é aquilo que a gente investe, que é o trabalho necessário para que o sistema funcione. Então, a eficiência é Q2 sobre W, que então é igual a Q2 sobre menos Q1 mais Q2. Vamos relembrar o enunciado de Clausius. De acordo com o enunciado de Clausius, é impossível realizar uma máquina que, operando em ciclos, tenha como único efeito a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. O único efeito nesse caso significa isto aqui, ó, como se apenas houvesse a transferência de calor daqui para cá, do frio para o quente, que a gente sabe que é impossível. Isso é impossível, e a impossibilidade aqui nesse caso, ou seja, se o sistema fosse apenas isto aqui, a impossibilidade aqui significa que não dá para ter trabalho igual a zero. Se o trabalho fosse igual a zero, isso significaria uma divisão por zero, uma eficiência infinita. Ou seja, a gente pode reescrever o enunciado de Clausius dizendo que é impossível uma máquina frigorífica de eficiência infinita. Então, uma máquina térmica, ela pode ser reversível e pode ser irreversível. E agora nós vamos atentar para esse detalhe, para essa distinção entre as duas, que vai ser muito importante para todas as conclusões que nós veremos a seguir. Uma máquina térmica reversível é aquela que opera em ciclos constituídos por todas as etapas reversíveis. Ela pode, então, ser perfeitamente invertida. Ou seja, se a gente tem uma máquina térmica operando entre as temperaturas T1 e T2, envolvendo quantidades de calor Q1 e Q2, ela pode, sem nenhum problema, ser convertida numa máquina frigorífica, operando entre essas duas temperaturas, com exatamente essas mesmas quantidades de energia na forma de calor com sinal trocado, certo? Com o mesmo módulo, porém sinal trocado.
Já uma máquina irreversível é aquela máquina onde isso não pode acontecer, ou seja, não é possível a inversão ou então ocorre uma diferença bastante grande das quantidades, como a gente vai ver a seguir. Vamos primeiro imaginar quais são essas máquinas que seriam impossíveis, certo? Como a gente fala do enunciado de Kelvin Planck e do enunciado de Clausius, essas máquinas com eficiência infinita, com rendimento de 100%, são máquinas, são exatamente esses motos perpétuos, perpetuum mobile, que são impossíveis de serem construídos. Então vamos dizer que aquela máquina que viola o enunciado de Clausius é uma máquina anti-Clausius, e a máquina que viola o enunciado de Kelvin Planck é uma máquina anti-Kelvin. O que seria então uma máquina anti-Clausius? Como o enunciado de Clausius diz que é impossível realizar uma máquina que operando em ciclos tenha como único efeito transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente, uma máquina que faz isso aí é uma máquina chamada anti-Clausius, que a gente sabe que é impossível. Já de acordo com o enunciado de Kelvin Planck, é impossível realizar a máquina que operando em ciclo tenha como único efeito a produção de trabalho à custa de uma única fonte térmica. Então, uma máquina que retira calor de uma fonte, seja quente, seja fria, e realiza trabalho sem despejar nenhum calor para outra fonte, é uma máquina chamada de anti-Kelvin. Bom, então aqui nós temos duas máquinas impossíveis, anti-Kelvin, anti-Clausius. Bom, a gente pode mostrar que esses dois enunciados são equivalentes combinando uma máquina anti-Kelvin com uma máquina reversível comum ou uma máquina anti-Clausius com uma máquina reversível comum. Aqui no caso eu tenho uma máquina térmica e aqui uma anti-Clausius, escolhendo exatamente a mesma quantidade de calor Q1 da fonte quente, ou seja, aqui no caso a máquina térmica normal retira calor Q1, realiza trabalho, despeja Q2. Aqui a anti-Clausius ela é dimensionada para que exatamente esse calor Q1 flua da fonte fria para a fonte quente. Combinando essas duas máquinas, eu tenho uma máquina cujo efeito líquido aqui é nulo, e aqui eu tenho um efeito de retirar calor da fonte fria. Por quê? Porque se isso aqui em módulo é menor do que isso, e esse aqui em módulo é igual a esse, significa que há um resultado líquido, Q2' menos módulo de Q2, retirando da fonte fria, despejando na forma de trabalho. Ou seja, eu produzi, mediante o acoplamento de uma máquina térmica normal e uma máquina anti-Clausius, eu produzi uma máquina anti-Kelvin. Agora, vamos ver um teorema extremamente importante, que é o teorema de Carnot. O teorema de Carnot diz respeito ao rendimento máximo de uma máquina térmica. Esse rendimento máximo ele vai ocorrer em condições de perfeita reversibilidade. E, de acordo com Carnot, ele é uma função apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria, não dependendo do tipo de máquina ou da substância que constitui o sistema. Ou seja, dito de outra maneira, qualquer máquina térmica reversível que esteja operando entre T1 e T2 terá o mesmo rendimento que a função apenas de T1 e de T2. Certo? Então, vamos imaginar duas máquinas. Essa máquina aqui da esquerda, a máquina da direita, as duas estão acopladas, são acopladas entre si. Sendo máquinas reversíveis, elas podem atuar num sentido ou no outro sentido, e vamos dimensionar as máquinas de modo que haja exatamente um cancelamento dos calores Q1. A máquina aqui produz um trabalho W e despeja uma quantidade de calor Q2. Vamos imaginar que quando ela seja invertida, que ela receba do meio externo uma quantidade W' de trabalho e retire do meio da fonte fria uma quantidade Q2' de calor. Será que é possível que W' seja diferente de W e Q2' seja diferente de Q2? Vamos ver. Se houver essa diferença, vai haver sempre uma possibilidade de levar a uma contradição, ou seja, de que Q2
de que seja retirada uma quantidade de calor da fonte fria e despejada no meio externo na forma de trabalho. Isso aí é uma contradição. Isso aqui é uma máquina anti-Kelvin. Portanto, a única maneira de contornar esse problema é imaginar que, se ela é dimensionada para retirar a mesma quantidade de calor Q1, está operando na mesma temperatura T1 e T2, essas duas máquinas aqui vão ter necessariamente que ter exatamente o mesmo trabalho envolvido e a mesma quantidade Q2 de calor envolvida na fonte fria. Ou seja, o rendimento deve ser igual. Os rendimentos das duas máquinas têm que ser iguais. Então, resumindo, qualquer máquina reversível operando entre dadas temperaturas T1 e T2 terá sempre o mesmo rendimento. E esse rendimento é uma função das temperaturas T1 e T2 e não depende da natureza da máquina térmica. Ou seja, esse rendimento é uma função apenas de T1 e de T2. Mas nós falamos de máquinas reversíveis. Máquinas irreversíveis, porém, podem ter um rendimento diferente. Diferente, porém, sempre menor do que o rendimento reversível. Certo? O rendimento, então, de uma máquina irreversível é sempre inferior. Nunca pode ser superior. Bom, a ideia de Carnot é a seguinte. Já que o rendimento de uma máquina térmica reversível não depende da natureza da máquina térmica, vamos então calcular esse rendimento para uma máquina mais simples possível e imaginável, que é uma máquina envolvendo um ciclo de duas temperaturas para um gás ideal. E é exatamente isso que vai constituir o ciclo de Carnot, que é o último tópico que nós vamos abordar. O ciclo de Carnot é um ciclo reversível envolvendo um gás ideal com uma expansão isotérmica a uma temperatura T1, seguida de 2. Uma expansão adiabática com resfriamento até uma temperatura T2. 3. Uma compressão isotérmica nessa mesma temperatura T2 e 4. Uma compressão adiabática retornando ao estado inicial. Então, nós temos duas isotermas e duas adiabáticas. Aqui nós vamos ver o seguinte. O que nós precisamos para o cálculo do rendimento são as expressões dos calores Q1 e Q2. Q1 envolvido aqui e Q2 envolvido aqui. Nessa etapa e nessa etapa, que são adiabáticas, não há calor envolvido. Então, aqui é zero. E essas duas etapas aqui são etapas isotérmicas. Portanto, o calor, que é o negativo do trabalho, é nRT logaritmo do volume final sobre o volume inicial, porque trata-se de um processo envolvendo um gás ideal. Portanto, a gente pode dizer que o rendimento, Q1 mais Q2 sobre Q1, é nRT1 logaritmo do volume final, V2 sobre V1, mais nRT2 logaritmo de, aqui nesse caso, V4 sobre V3. Então, essa expressão aqui parece bastante complexa, mas como nós vamos ver, ela não é. Ela é muito, muito simples. Vamos aproveitar as propriedades das adiabáticas reversíveis. O processo 2 romano e 4 romano são dois processos adiabáticos. Sendo o processo adiabático e havendo uma queda, aqui a temperatura é T1, aqui a temperatura é T2. O volume aqui é V2 e aqui o volume V3, dá para se dizer, como essa é uma adiabática reversível, que a temperatura inicial, o volume inicial elevado na gama menos 1, é igual à temperatura final vezes o volume final elevado na gama menos 1. Aplicado nessa adiabática aqui, é T1 V2 na gama menos 1, é T2 V3 na gama menos 1. Aplicado na outra adiabática, é T1 V1 na gama menos 1, é igual a T2 V4 na gama menos 1. Se nós fizermos o quociente dessas equações uma pela outra, nós vamos ver facilmente que V2 está para V1, assim como V3 está para V4. Ou, dito de outra maneira, o logaritmo de V2 sobre V1 é o logaritmo de V3 sobre V4, ou o negativo do logaritmo de V4 sobre V3, que são exatamente esses logaritmos que estão aparecendo aqui.
esse é igual a esse aqui, e esse aqui é o negativo desse. Portanto, esses se cancelam, esse aqui cancela com o sinal -1, o termo NR cancela, e facilmente o que a gente vê é que o rendimento é pura e simplesmente uma função da temperatura, T1 menos T2 sobre T1, que é exatamente o que nós já havíamos esperado pelo teorema de Carnot, e essa expressão, nesse caso, é uma expressão particularmente simples. Então, nós podemos dizer, de acordo com a definição de rendimento de uma máquina térmica, que esse rendimento Q1 mais Q2 sobre Q1, no caso de uma máquina reversível, de acordo com o ciclo de Carnot, é T1 menos T2 sobre T1. Para uma máquina irreversível, porém, a gente sabe que ele é inferior a isso, ou seja, esse rendimento vai ser inferior a T1 menos T2 sobre T1. Não sabemos exatamente quão inferior, isso vai depender das peculiaridades das máquinas irreversíveis. Cada máquina irreversível terá um rendimento diferente. Na próxima aula nós vamos aprofundar esses detalhes e vamos ver que isso pode ser ampliado para vários outros processos, e não apenas na linguagem das máquinas térmicas, mas na linguagem de processos químicos de um modo geral.